Lamento não ter conseguido atualizar mais cedo, mas já se passaram alguns dias loucos e, francamente, não estava no topo da minha lista de tarefas, dada a urgência da minha situação atual. Farei o possível para fornecer uma descrição precisa dos eventos que se seguiram à demolição brutal da minha vida. Mas o tempo não está exatamente do meu lado, por isso terei que ser breve. Após o texto da minha mãe, eu não tive tempo para pensar. Também eu não sabia o que pensar, só sabia que eu tinha que sair de lá antes que meu pai chegasse. Então, em uma névoa de pânico, rapidamente peguei o laptop e Dave, o gato, que andava diligentemente do lado de fora da porta e correu pela rua deserta, chorando histericamente. Eu não tinha ideia de onde e para onde estava indo ou do que estava fazendo. Acho que eu pensei que correr era um plano sólido, dadas as circunstâncias. Cheguei na metade do caminho antes que a parte racional do meu cérebro interferisse. Por que eu tô correndo? Não devia mostrar esse vídeo a alguém? A polícia? Meu irmão? Parei lentamente, considerando todas as minhas opções. Como eu tinha certeza de que isso não era apenas uma brincadeira? Como poderia ser uma brincadeira? Quem em sua mente pensaria que isso era remotamente engraçado? Não, era verdade. Simplesmente não havia como negar. Eu gentilmente coloquei Dave no chão, enquanto pescava o telefone do meu bolso, discando 190 com dedos trêmulos. 190, qual é a sua emergência? Uma atendente feminina atendeu. Eu preciso de ajuda, gaguejei incoerentemente. Minha mãe pra dizer a verdade, ela não é minha mãe, eu acho. Ela matou meus pais reais quando eu era bebê. E agora ele enviou meu pai, que não é meu pai, atrás de mim. E eu não sei o que fazer. Senhor, você não está fazendo nenhum sentido. Qual é a sua localização? Então eu peguei esse DVD, continuei acenando com meu laptop como se ela pudesse ver. E tem tudo nele, tipo, o assassinato, minha mãe e tudo mais. Houve uma longa pausa, como se a despachante estivesse pensando em desligar ou não. O que, em retrospecto, talvez fizesse o melhor sentido, pois devo ter soado como um maníaco enlouquecido e tagarela. Eu estava andando nervosamente em círculo, a cabeça balançando para cima e para baixo, erraticamente, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu estava olhando para esse ornamento de jardim bastante peculiar, em forma de rato bulboso, quando de repente percebi movimento na minha visão periférica. Momentos depois, eu estava fugindo de novo, com o laptop embaixo de um braço, o Dave no outro, o telefone perigosamente mantido entre minha bochecha e o ombro. O carro do meu pai. Você tem que se apressar, eu gritava no telefone. Ele tá aqui. De alguma maneira, consegui guardar o telefone enquanto fazia malabarismos com o laptop e Dave, descendo a rua sem rumo. Eu podia ouvir o som de pneus de carro se aproximando. Por trás, meu pai, mais do que provável. Em um momento de pânico, decidi correr para um apartamento aleatório, batendo na porta da frente desajeitadamente com o cotovelo. Vi movimentos atrás de cortinas fechadas, depois um par de olhos curiosos me olhando brevemente, antes de desaparecer novamente. Claro que eles não me deixaram entrar. Eu era um homem crescido de pijama, carregando um laptop e um gato gordo chamado Dave, mas eu pelo menos esperava que eles chamassem a polícia comigo. Jeff, a voz do meu pai me chamou por trás. Por favor, filho, entre no carro, eu acho que você está um pouco confuso. Ele estava estacionado junto ao meio-fio, pendurado na porta aberta do carro, como se estivéssemos tendo uma conversa perfeitamente casual, sobre o mercado de ações ou algo assim. Ele tinha um sorriso estranho no rosto, e havia um olhar de preocupação genuína em seus olhos. Não, de jeito nenhum, eu disse, tentando febrilmente encontrar uma maneira de escapar que não exigia que eu usasse nenhum dos meus braços. Eu vi o vídeo, o bebê e a mãe e tudo mais. Ele ria com vontade, batendo no teto do carro teatralmente. Oh, aquilo? Jeff, ele disse. Foi só uma brincadeira, você tem que saber disso, certo? É apenas mais uma das bobagens bobas da sua mãe, mas acho que ela foi longe demais dessa vez. Então aqui está uma coisa estranha. Eu meio que acreditei nele. Claro, olhando para trás era uma coisa estúpida de se fazer. Mas você não estava lá. Você não estava na minha cabeça. Você não os conhece como eu. Eles eram tão dolorosamente chatos, sabe? Um casal chato e velho. Nada sobre eles jamais se destacou. Eles eram normais. Tão inacreditavelmente normal. E um vídeo de 5 minutos não pode desfazer décadas de doutrinação cuidadosamente planejada. De fato. Ok. Eu disse, abaixando a cabeça com vergonha.
E eu senti vergonha naquele momento. Envergonhado por ter me feito de bobo. Envergonhado por ter acusado meus pais de algo tão hediondo. Foi quão profundo foi. Foi fácil para eles me controlarem. Esse é o meu garoto, disse meu pai, e dando um tapinha nas minhas costas enquanto eu subia no banco de trás. Dave estava ficando farto de todas as idas e vindas, e ele me arranhou bastante, severamente na minha fuga, em pânico. Então me concentrei em acalmá-lo. Onde estamos indo? Eu perguntei, olhando pela janela à toa. Estávamos saindo da cidade e eu não conseguia descobrir o porquê. Eu ouvi uma risada suave, aparentemente inocente o suficiente, mas por alguma razão eu não gostei do tom. Imaginei que alguns dias na cabana antiga fariam maravilhas para você, meu filho, disse ele. Voltarmos aos trilhos, sabe? Não podemos nos mover para que não deixamos um demônio para trás no furacão, sabe? Era uma coisa tão estranha de se dizer, deixar um demônio para trás no furacão. E eu não conseguia tirar a sensação de já ter ouvido isso em algum lugar antes. Engoli em seco quando o conforto familiar do cenário de concreto foi rapidamente substituído pelas profundezas ameaçadoras da floresta escura. Então, como que a mãe fez isso mesmo? Eu perguntei. Como ela fez o vídeo? Olhei para o pescoço do meu pai enquanto fazia a pergunta e notei uma leve contração quando a investigação aparente e inocente foi registrada. Ah, você sabe. Ele deu os ombros. Programa de computador e coisas assim. Sim, mas... qual? Parecia muito sofisticado. Quero dizer, seu irmão ajudou. Ele se contorceu. Sim, eles passaram todo o fim de semana fazendo isso. Coisas complicadas. O Justin estava lá no final de semana passado? Durante a quarentena? Eu perguntei, colocando gentilmente Dave no chão abaixo de mim. Ele dirigiu 2 horas para isso? Ele não respondeu imediatamente, olhando brevemente para mim no espelho. Eu poderia dizer que ele estava tendo dificuldades em acompanhar suas mentiras um tanto quanto mal executadas. Sim, quero dizer, planejamos isso por meses, então não poderíamos, você sabe, cancelá-lo por um vírus bobo. Isso faz sentido. Eu menti. Ele soltou um suspiro de alívio e eu pude ver o sorriso retornando ao seu rosto. A próxima parte eu realmente não estava pensando direito. Foi uma decisão impossível, você poderia dizer. Um ato de autopreservação equivocada, misturado com vários graus de raiva e medo. Ele não viu isso, vou lhe dizer isso. Um braço em volta do pescoço apertando o mais forte que eu pude. A parte que realmente não pensei foi obviamente o fato dele estar dirigindo um veículo em alta velocidade. Se você já sofreu um acidente de carro, especialmente aquele que o carro capota no ar, pode ter experimentado uma certa calma ao acertar finalmente a sua morte iminente. Você sabe que não há nada que você possa fazer, em breve sofrerá um impacto letal da violenta colisão e meio que se sentará, metaforicamente falando, preparando para o inevitável. Mas às vezes você consegue. Às vezes você sai dos destroços em chamas, com o laptop e Dave na mão, deixando o corpo inconsciente e fatalmente ferido do seu pai assassino, morto, para queimar lentamente até a morte, da maneira mais horrível que se possa imaginar. E tudo bem, isso é ótimo. Apenas vá em frente, eu digo. Não havia nada por quilômetros, eu estava em péssimas condições. Eu tropecei confuso na floresta escura, sem saber o que fazer ou para onde ir. Eu só sabia que tinha que me afastar do carro, longe das chamas, longe de tudo. Eu não sei dizer por quanto tempo fiquei vagando em um estupor atordoado, mas já estava escurecendo quando eu encontrei a velha cabana. Não era muito, nada além de um galpão, na verdade, mas era o suficiente. Consegui abrir uma janela e entrar, finalmente permitindo que Dave, pobre e gordo, vagasse sozinho por alguns minutos, enquanto eu encontrava um velho sofá gasto, plantando meu corpo exausto de bruços. Meu telefone começou a vibrar minutos depois. Era minha mãe chamando. Senti meu coração batendo no peito enquanto olhava para a luz esverdeada, pulsante. Eu não queria nada além de ignorá-la, mas eu sabia que eu não podia. Eu sabia que eu tinha que enfrentá-la. Olá. O que você quer? Jeff! Minha mãe cantou alegremente,
Eu estou tão feliz que você respondeu. Eu estou tentando encontrar seu pai há horas, mas ele não atende. Suponha que você não sabe o que ele está fazendo. Ele está morto. Eu disse. Eu espero. Acidente de carro. Acidente. Houve uma pausa. E eu podia ouvi-la respirar pesadamente em intervalos tensos. Isso soa como ele, não soa? Ela disse friamente. Adormeceu ao volante, sem dúvida. Velho tolo, não era? Ela parecia tão desnorteada, como se estivesse discutindo o tempo com o vizinho ou algo assim. Sem sentimento, sem emoção. Um tom plano, desumano e sem vida. Eu estava começando a perceber o quão perigosa, insana ela realmente era. Vai se foder! De repente eu gritei. Foi realmente fora de personagem pra mim. Ah, mas foda-se. Não é algo que eu normalmente recorra, você sabe. Eu tenho provas, mãe! Rosnei, você não vai se safar. Vamos ver isso, Jeff, disse ela calmamente. Você sabe que eu sempre vou te encontrar. Onde quer que você esteja, faça o que você fizer. Mamãe está vindo para você. Ela terminou a ligação com essa nota, sabendo muito bem o estado em que me deixaria. Se eu não era paranoico antes, com certeza estava agora. Ela poderia me encontrar? Definitivamente. Eu estava talvez a alguns quilômetros do acidente de carro. Provavelmente na única propriedade a uma curta distância a pé. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto de mãe. Com os dedos trêmulos, abri. Apenas para deixar o telefone cair no chão, no momento em que percebi o que eu estava olhando. Era uma foto. Uma jovem mulher e seu bebê, sentados no sofá da minha mãe. Eu a reconheci instantaneamente. Era a vizinha deles, Jenna. Mãe solteira, meio fofa. Eu tenho uma queda por ela há muito tempo, mas nunca agi sobre isso. Não sabe como eu sei? Uma única frase legendava a imagem. E enviava tremores e calafrios pela minha espinha. Se você me deixar, Jeff, terei que substituí-lo por alguém novo. Amor, mamãe.